acho. Você tá com o apresentador? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Eu estou como apresentadora agora, né? Deixa eu ver. Não, não tô, Milena. Peraí. Deu, agora deu. Bom, dando continuidade, então, eu quero dizer que o dia tem sido muito produtivo. Eu quero parabenizar principalmente três pessoas, que é a Carinati, a Milena e a Maitê, que eu não consegui fazer antes. E dizer que para mim amanhã foi muito proveitosa e a tarde está sendo assim excepcional. A minha tarefa hoje é falar sobre a questão dos paradigmas e da reabilitação. Por que que eu fiquei com essa tarefa? Tem algum tempo que o professor Adair e eu começamos a conversar sobre a necessidade dessa aproximação entre a bancada, que é mais ou menos o que o professor Adair faz, e a prática clínica e a pesquisa junto à pessoa que precisa de reabilitação, que é mais ou menos o que eu faço como enfermeira. Só outra questão que eu acho que é importante é dizer que o reabilitar, apesar de ter muitos enfermeiros, muitos de nós não somos enfermeiros. A Lisiane está fazendo mestrado pelo Reabilitar e é pedagoga. Nós temos pessoas da fisioterapia, então, e a gente tenta levar essa discussão da questão da reabilitação enquanto processo multiprofissional, né? Tendo em vista a complexidade da questão da reabilitação. Bom, tendo isso em vista, eu pensei uma fala contemplando basicamente três aspectos. A questão do que é um paradigma, para a gente poder falar o que é um paradigma. A questão da noção de pessoas com deficiência e de quem precisa de reabilitação, quais os principais modelos de reabilitação e depois questionar algumas coisas, como a professora Manuela colocou muito bem em relação à questão das teorias de enfermagem. A gente vem questionando muitas coisas em relação à reabilitação há algum tempo, então vocês vão nos desculpar, porque são apontamentos de reflexões que esse grupo faz, que nós fizemos já há algum tempo, que foi motivo de uma pesquisa que eu e a professora Manuela fizemos no meu pós-doutorado, e que foi publicada agora pela revista Referência. E estamos construindo algumas perspectivas junto com o pessoal da pós-graduação, de mestrado e doutorado, tanto da professora Maria Manuela quanto do nosso grupo Reabilitar, com o auxílio de um professor, o Luiz Gustavo, das Ciências Sociais da UFSC, certo? Bom, o que é um paradigma? Nós que fazemos pesquisa, e a maioria das pessoas aceita a pesquisa científica como uma realidade que é verdadeira, que é imutável e que responde absolutamente às necessidades de evolução da raça humana e é o que faz o controle da própria natureza para que o homem consiga apreender toda a natureza e colocar a natureza a seu serviço. E aí, a gente vai ver que isso não é bem assim. O Thomas Kuhn, que é um dos principais filósofos da ciência, ele falou que a ciência evolui através de paradigmas. O que seriam esses paradigmas? São aquelas realizações, aqueles postulados que a ciência coloca, que são reconhecidos por todas as pessoas como sendo aqueles que colocam quais são os problemas que são científicos,
como eles têm que ser estudados e qual é a resolução desses problemas. Então, um paradigma, ele é uma concepção de o que é um problema científico, como esse problema tem que estudar, quem pode estudá-la e quais são as soluções desse problema. E ele tem um aspecto filosófico, que é o quê? Qual é a imagem que se tem em relação aos objetos que devem ser estudados? Qual é a posição do sujeito que conhece, que é o pesquisador, que é o cientista, em relação ao objeto? Isso o paradigma coloca. Ele tem um aspecto sociológico, e não é sociológico de relações sociais, mas é sociológico de que há um grupo de cientistas que congregam da mesma ideia e que compartilham aquela crença científica sobre qual é o problema e qual a sua solução, e ele coloca também quais são os caminhos para a resolução desse problema. Então, um paradigma na ciência não é o sinônimo do que é verdadeiro e do que é o conhecimento verdadeiro. Um paradigma significa um tipo, uma forma de olhar os problemas que se colocam na ciência, quem acredita naquela forma de colocar os problemas, as pessoas têm uma linguagem própria, tanto é que falam de linguagem de iniciados, quando a gente pensa na ideia do que seja um cientista, nós pensamos o quê? Aquele que é meio maluco, que não, né, que como o Einstein, por exemplo, que bota a língua para todo mundo, que vive com a cabeça no mundo da lua e que tem uma linguagem própria e que troca com os seus pares. Então, essa é a noção que se parte de paradigma. Bom, o que seria isso, então? Isso aqui é uma figura, gente, todas as figuras que eu coloquei aqui, eu acabei mencionando a figura para não pela questão dos direitos autorais, mas eu fiz algumas com algumas adaptações. Essa é uma adaptação. Então, um paradigma, ele é um modelo que eu coloco e que a comunidade científica não só aceita, como ela passa a ver os problemas através daqueles óculos, daquela forma. E ela coloca quais são os problemas, como que eu vou planejar e organizar e criar as questões para resolver esse problema, como que eu vou comunicar a resolução desse problema e quais são os aspectos que eu vou ter que apreender desse problema. Isso é um paradigma. O paradigma da ciência, ele é, então, um conjunto de enunciados. Se eu não estiver conseguindo me explicar, porque isso é um conceito um pouco complexo, ele é um conjunto de enunciados na qual tem uma série de cientistas que acreditam nesse enunciado, que tem uma própria linguagem que só quem é iniciado consegue se comunicar, certo? E que as pessoas que acreditam nesses enunciados, porque esse enunciado coloca quais são os problemas que a ciência tem que resolver, como ela vai resolver e o que significa a solução desses problemas. Então, eu digo mais ou menos assim. Acho que todos vocês conhecem ácido acetil salicílico, que ele é muito usado hoje em dia como antiagregante plaquetário, né, que é o AS, e que as populações antigas, eu não sei em Portugal, mas eu sei no Brasil, as populações antigas usavam o AS, quer dizer, usavam a casca do salsa-chorão, do chorão, que é uma árvore aqui que tem um galho que vai até o fim, e a casca dessa árvore, eu sei que tem em Portugal também, que eu já vi, e a casca dessa árvore tem uma concentração muito alta de ácido acetil salicílico. Até a ciência apreender, estudar a casca do chorão e transformar isso em conhecimento científico, se apropriar do conhecimento popular e depois transformar em medicação e revender,
para a própria população, o chorão era um conhecimento empírico e popular. A partir do momento que ele entrou na linguagem da ciência, ele deixou de ser conhecimento popular, passou a ter uma linguagem própria, é ácido acetil salicílico, e as pessoas que antes usavam agora pagam e tem que ter uma licença médica para poder usar. É só para dar um exemplo de como a ciência acaba transformando a natureza, muitas vezes utilizando o conhecimento já dado, e retornando esse conhecimento de forma a como se ele fosse um conhecimento altamente complexo. Bom, o que isso tem a ver com a nossa questão da reabilitação? Tem a ver que nós temos uma forma de colocar quais são os problemas da reabilitação, como eles têm que ser interpretados, quem tem o direito de fazer reabilitação e como esses problemas são solucionados e qual é a solução deles, que pertencem a um grupo próprio de pessoas. E muitas vezes o que a Mônica falou em relação à família, eu passo por isso cotidianamente, muitas vezes esse conhecimento é tirado da própria família, é testado e volta como se fosse um conhecimento alheio à própria família. Então, não se busca exatamente o que as pessoas já sabem. Isso em reabilitação também. Se a gente for olhar um túnel do tempo, ou uma timeline, como agora é famoso, né, eu colocaria, em termos da questão da reabilitação, porque a reabilitação, ela tem, como a Manuela tocou no início, um pressuposto que é retornar ou refazer ou retentar alternativas para poder fazer determinadas coisas cujas habilidades tinha e perdeu. Né? O que até hoje a gente tem trabalhado? E aí agora nós vamos começar eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que justificam até o que a Mônica estava falando e justificam a tentativa de tornar invisível o fato de que existem pessoas diferentes não dadas pelo dito normal. Depois eu quero também falar sobre essa palavra normal, que eu acho uma palavra bem interessante. Nós podemos dividir a questão da deficiência e da forma de reabilitação em 3 grandes eixos. Eu estou usando 2 livros aqui. Um é uma tese de doutorado da ENSP, da Fiocruz, que o Castiel foi orientador, e uma outra é uma tese de doutorado também em Direito, da Augustina Palacios, sobre a questão da deficiência. As duas voltadas à questão das pessoas com deficiência e da noção de reabilitação. Bom, é claro que tem muito mais, mas eu acho que só para a gente falar iria muito tempo, então, como o nosso tempo é mais curto, eu vou fazer em 3 grandes eixos de uma forma bem superficial. A gente tem o que a gente chama de pré-ciência. O que é a pré-ciência que a gente vai considerar aqui? A pré-ciência, ela é tudo antes, mais ou menos, do que a gente chama lá da Renascença, que é em torno de 1500 a 1700, e do Iluminismo, que começaram a ter uma mudança e uma possibilidade de fazer um conhecimento com regras, e regras científicas, por isso que a gente chama de ciência, que eu vou falar dessas regras mais tarde. Então, a pré-ciência, que é antes desses métodos, que deveriam ter algumas regras, entre eles ser reproduzível, ela trabalhava basicamente de 2 maneiras. Uma maneira mitológica e uma maneira religiosa. A maneira mitológica, ela tinha basicamente duas formas de lidar com a pessoa com deficiência. Ou era uma premonição de alguma má ocorrência, quer dizer,
uma pessoa que nascesse com algum problema físico, porque era difícil visualizar o problema cognitivo, era normalmente enunciado castigo dos deuses por pecados, e aí as pessoas se buscam até hoje que pecado eu fiz, né? Isso vem lá de idos de 1500 antes de Cristo, né? E aí o trabalho para essas pessoas ou era deixar a sorte, que a gente chama de eugenia, né? E deixar a sorte por quê? Porque ela era incapaz de se defender, aí os lobos pegavam, matavam, quer dizer. Também na visão de que a pessoa não tinha serventia para a sociedade. E aí, essas pessoas eram marginalizadas, ou com uma interpretação religiosa. A partir do momento da ciência, a gente veio com um modelo científico que, segundo alguns autores, coloca o modelo reabilitador, que é o modelo biológico, e o modelo da medicina social como modelos científicos. E tem outras publicações que colocam o modelo social diferenciado do modelo biológico. Eu vou juntar o modelo científico dentro do social e do reabilitador, tendo em vista que os dois se pautam em critérios colocados pelos critérios científicos e pelos parâmetros científicos. Esse modelo reabilitador, a gente não pode esquecer que quando começou a ciência, tudo que acontecia antes, que era esses mitos pré-científicos ou essas religiosidades colocadas, eles vieram juntos e transpassaram não só o modelo reabilitador, como inclusive o modelo social. Porque aqui nós temos uma outra questão que a gente já tem que começar a colocar. Qual é a outra questão? A ciência de uma sociedade e as relações da sociedade, elas são expressão da própria sociedade e do nível de conhecimento dela e de avanço tecnológico. Então, a nossa sociedade, hoje, ela explicita a nossa história. É mais ou menos assim. Eu sou hoje o resultado da minha história, sem tirar nem pôr. Nem com a minha genética, nem com a minha criação e nem com as minhas relações que eu tenho hoje e os meus sonhos para o futuro. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, porque quando a gente vai pensar a reabilitação, que eu vou falar lá na frente, quem é esse sujeito? Esse sujeito que a gente pensa, ele é fruto da história dele. E a história dele são as relações dele, é a criação dele, é a genética dele, é a família dele e são os sonhos dele ao mesmo tempo. Quando a gente fala em pré-ciência, a gente fala na representação de uma sociedade que é uma sociedade que vai desde o tempo das cavernas, onde todas as coisas eram resultantes das reuniões com os deuses, com os ventos, com o sol, e a gente tem muitos exemplos disso. A gente passou depois para o modelo reabilitador, que é o modelo do iluminismo, cujo sonho e cujo avanço da humanidade resultava no controle da natureza, a bel prazer da raça humana. Tanto é que essa fotografia que eu estou colocando aí, ela é uma fotografia real do lixo espacial da Terra. Isso é resultado da nossa ciência hoje. Nós temos uma Terra que antigamente a gente enxergava o azul e hoje a gente enxerga lixo espacial.
Porém, a gente vive num tempo que as relações virtuais existem no tempo real e é impressionante como pessoas de todo o Brasil, pessoas de Portugal, do México, da Bolívia e da Itália estejam ao mesmo tempo olhando as besteiras que uma professora daqui do interior de Santa Catarina está falando sobre reabilitação. Essa é a ciência que a gente tem hoje. A ciência com resultado de avanço tecnológico. Aquele braço que o professor mostrou hoje de manhã é também resultado da ciência com o avanço tecnológico. Está faltando a gente pensar esta ciência no sujeito e na utilidade do sujeito e na utilidade para a vida do sujeito que a gente vai cuidar em termos de reabilitação. Então, esse é o modelo biológico controlador que quanto mais esquadrinhado, quanto mais mensurado, quanto menor que é a característica da ciência, do paradigma da ciência cartesiana, melhor. E nós temos também, que eu acho que é uma perspectiva muito boa, o modelo social que representa também a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade machucada, e eu não sei se vocês conhecem a Mafalda, que é uma tirinha argentina muito boa, né? É onde as pessoas estão questionando sobre os limites e as possibilidades do nosso poder, do poder da raça humana, para tornar a vida uma vida que vale a pena, uma vida de bem viver. Na história da pré-ciência, o que tínhamos? Porque o homem sempre teve uma necessidade muito grande de ordenar o caos que a gente vive. A gente sempre teve, a raça humana teve uma necessidade, por isso que surgiu a ciência, por isso que surgiu a própria filosofia, de ordenar os acontecimentos, de relacionar causa de um lado, efeito do outro. E processo. É isso que a ciência faz, é isso que a filosofia fazia, e é isso que a ciência tenta fazer através do método científico. O que a gente faz cientificamente? Junta que está hoje, o que aconteceu no passado e para onde vai no futuro. Antigamente, que é na época da pré-ciência, toda a ordenação ela era dada ou pelo aviso dos deuses, ou pela inutilidade das pessoas para a própria sobrevivência da raça humana, ou pela questão religiosa. E eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante, que, segundo o Evangelho de João, os discípulos chegam e perguntam para Jesus sobre um homem com cegueira congênita. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Então aqui já mostra que a religião cristã, não é nem a católica, a religião cristã, de um modo geral, ela coloca uma interpretação da deficiência como sendo um castigo, ou como sendo um castigo aos pais, ou um castigo à própria pessoa, ou como sendo sinal de que a pessoa tem histórias de vida passadas aliadas ao fato de ter feito mal para outras pessoas. Quer dizer, esse componente moral sobre a deficiência, como impureza, como castigo, ele é um componente muito forte, que ele inclusive perpassa o conhecimento biomédico relacionado à questão de quem é essa pessoa que vai se reabilitar. Por quê? Porque essa pessoa que vai se reabilitar é uma pessoa que, no mínimo, já entrou no processo de reabilitação, ela e a família, com, digamos, 10-0 contra.
porque ela já entrou como alguém que é sujo, que é feio, que não merece e que foi mal, porque eu não sei o que ele fez, mas ele deve ter feito alguma coisa porque Deus castigou, que é a noção bem arcaica da religião católica. Até aí tá tranquilo? Não só a Igreja Católica, para nós, conta. Porque, por exemplo, nós não conhecemos o que a pré-história fala, mas os meus ídolos, infelizmente, e eu fiquei bem triste quando eu vi isso, o Platão colocou na obra dele que caberia à sociedade eliminar os débeis e os doentes. E o nosso amigo Aristóteles, que o Josemar se referiu hoje de manhã, disse que se deveria ordenar aos pais, e isso num tempo que a democracia é o elemento referência para as histórias futuras, a democracia grega, né? Que devem se ordenar aos pais que não se criem defeituosos. Então, esse é o passado da visão que se tem de pessoas com deficiência. Mais ou menos assim. A pessoa perdeu uma perna naquele acidente. Mas ela deve ter feito alguma coisa. Por isso que não é de se espantar que os pais e que a gente mesmo pense, o que eu fiz para merecer isso? Que é essa visão católica pervertida que é sobre o que seria pureza e o que seria a humanidade e o que seria a diversidade. Ficou claro o modelo pré-científico do que ele trata? Então, ele trata muito da noção pejorativa da pessoa com deficiência. É o aleijado, é o incompleto, é o torto, né? É o que merece meme. Por quê? Porque ele não é o normal tal como eu sou. E da onde vem essa ideia do normal? Bom, uma coisa que é interessante a gente pensar é que antes do iluminismo, antes de brotar esse modelo científico, que era um jeito de conhecer o mundo, esse modelo ele foi um avanço em relação ao passado. Porque o período medieval, desde o século zero até o século 13, 14 praticamente, nós vivemos onde tudo acontecia por causa de Deus. Então, todo conhecimento que o homem pudesse ser, deveria ser mediado por Deus. Só era conhecimento aquilo que passava pela aprovação de Deus. E toda a sociedade, ela era regida pelas leis de Deus. E a gente sabe os milhares de barbaridades que foram feitas, inclusive com as pessoas que precederam a profissão de enfermagem, que eram as pessoas que cuidavam das sociedades e que a Igreja Católica, através das fogueiras, diziam que eram pessoas hereges e eram bruxas. Por quê? Porque estava em conflito duas formas. Uma, que Deus é o centro do universo, Deus e a Terra. E aí